Olá, vamos hoje começar mais um podcast da Clínica Reproferte. A intenção nossa é sempre levar o que há de melhor para todos os nossos pacientes, para todas as pessoas que escutam esse podcast e para tirar as dúvidas, que as pessoas também poderão mandar os seus questionamentos, as suas perguntas, suas dúvidas. Nós estaremos sempre à disposição de responder e de esclarecer. Então, levar assim, o que existe de melhor na parte de reprodução humana da clínica Reprofértil e o que a gente acompanha no dia a dia. E, sem dúvida alguma, a gente só não consegue fazer isso porque nós temos que ter todos os profissionais juntos. E hoje a nossa convidada é a parte emocional nossa. Sem cabeça a gente não caminha, entendeu? Então, a cabeça nossa é muito importante e hoje nós temos a psicóloga Alcimere, nossa convidada, que tem uma larga experiência nessa área. Ela assim, é muito capaz, ela acompanha seus pacientes de uma forma muito assim, de um retorno muito grande do ponto de vista emocional, e a gente vai tirar uma porção de dúvidas com ela hoje, tá certo? Então é um tema assim bastante delicado, mas que hoje está à tona, né? Então é um tema que todos nós queremos saber e queremos aprender muito com ela hoje, tá? A psicóloga Alcimere, ela tem um currículo muito extenso. Ela é doutoranda em saúde e desenvolvimento psicológico pela UFSC, mestra em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, especialista em gestação e maternidade pelo Hospital São Luís, da Rede D'Or. Então, ela é nossa convidada hoje para conversar um pouco sobre famílias plurais. As famílias plurais é uma coisa que gera, assim, porção de dúvida. Eu acho que a gente tem um público muito grande, principalmente na atualidade. Porque se nós basearmos o que seria família em si, família é uma constituição de indivíduos que praticamente moram juntos. Se nós voltarmos um pouquinho lá para o tempo do Homem da Pedra, né? A gente ia verificar que quem era o comandante daquele grupo de pessoas era quem tinha o poder da força. Então, aquele homem que saía para guerrear, para caçar, tudo. Então, parece que ele era o chefe daquele grupo, né? Com a evolução do tempo, né, a gente começou a perceber que aquele homem que tinha o poder da força, passamos para o poder profissional, ou aquele homem que dominava, que ele pagava as contas, ele era aquele chefe de família. Mas, graças a Deus, essas coisas foram se nivelando e hoje a gente está numa fase quase que nós chamamos de uma fase igualitária, onde o homem e a mulher têm o mesmo poder, né? Têm o mesmo domínio daquela constituição de indivíduos, né? E hoje, praticamente no século XXI, isso está assim, a constituição de uma família que é uma reunião de pessoas. Então, nós temos vários modelos de família. Então, essas famílias plurais, tá certo? Que pode ser de famílias hétero, homo, trans, tá certo? E várias outras, a produção independente, a gestação solo. Então, existem várias situações que nós chamamos de famílias e respeitamos muito. Então, a psicóloga Alcimere vai dar o parecer emocional, o que ela enfrenta no dia a dia dela, não enfrenta, o que ela bate papo com essas pessoas que às vezes chegam no seu consultório preocupadas para ingressar nessa normativa dessas novas famílias, na escola, na saúde, na parte social. Vamos ouvi-la, o que ela tem para contar para nós. Fique à vontade, Alcimere, conversar com a gente um pouquinho sobre tudo isso. Obrigada, doutor Fernando, né, por me convidar. É um tema muito caro para mim, que eu aprecio demais, né, a constituição da parentalidade e a partir daí, né, a constituição subjetiva desse novo ser que vai fazer parte desse contexto familiar. Você estava falando um pouquinho sobre as questões históricas, né, da família. Até um pouco antes do século XIX, a gente tinha uma concepção natural de família. Ou seja, isso era uma obra divina, né? O sujeito ele era capaz, por conta, né, de um desejo divino, de constituir família. E a partir do século XIX, a gente vai entendendo a família a
partir de um outro contexto, do contexto social, família como uma instituição social, né? Então, a partir dessa nova modalidade de família, a gente pode pensar que é um desejo do próprio sujeito, e não mais de Deus apenas, né? Então, nessa linha de pensamento, e a partir das novas modalidades familiares que vão sendo instituídas hoje, família monoparental, família estendida, né? A gente também vai pensar quem são esses novos pais, né? Novos no sentido desse contexto atual hoje, e quem são essas crianças também que vão se desenvolver nesse contexto, né? A clínica, a minha clínica especialmente, né? Ela olha tanto para o lugar desse pai e dessa mãe, da parentalidade, mas também para o lugar desse novo sujeito, dessa criança, desse bebê que vai fazer parte dessa família. Então, é uma clínica que é complexa, porque toda constituição familiar, ou seja, toda relação com o outro, tem uma certa complexidade, né? A nossa relação, ela está permeada por uma história prévia, né? Então, a gente pensa assim, dois indivíduos, quando a gente está pensando numa parentalidade que vai ser exercida por dois indivíduos, a gente tem a monoparentalidade, aquela que vai ser constituída por uma mãe solo, por um pai solo, né? Mas quando é constituída, ainda assim, né, de uma forma solo, sempre tem as interrelações, a relação com os pais daquela nova mãe, daquele novo pai, os amigos, os parentes, os irmãos, é sempre um entrelaçamento social, né? Então, é complexo, todo entrelaçamento social é complexo, porque cada um dos autores dessa complexidade relacional tem a sua própria história, a sua própria subjetividade, a sua forma de ser e de estar no mundo. Diante de um evento tão importante como a chegada de uma criança no seio familiar, traz questões, né, de uma ordem intersubjetiva de resgate da própria infância, da própria história de vida, da maneira como foi filho, para a forma como vai ser pai, como vai ser mãe, né? Isso por si só é um evento psíquico muito importante na vida do sujeito, né? Então a gente está falando também aqui neste momento de uma gestação, por exemplo, que vai ser permeada também pela tecnologia, um outro terceiro que entra nesse contexto, né? Então a clínica entra também como mais um fator importante para a constituição desse ideal, desse sonho, dessa família, né? Desses pais, desse casal, dessa pessoa, né? Desse homem, dessa mulher. Você falava das várias formas, né? De ser pai e de ser mãe. A gente tem os casais homoafetivos, constituídos por dois homens, duas mulheres, mas outros formatos também, né? Uma mulher trans com uma mulher, um homem trans com outra mulher. Então, são várias formas de ser pai e de ser mãe e de constituir família. O que é importante nesse sentido é como que está sendo preparado essa caminha psíquica para receber esse evento, que é um evento grandioso na vida de uma pessoa e principalmente na vida daquele que vai, né, vir ao mundo. Então, como que a gente pode se preparar, né? Muito me perguntam assim, tem diferença na forma, né, de um casal homoafetivo para um casal heterossexual? Existe diferença na forma de ser pai, de ser mãe? Eu vou dizer que sim. Não pelo fato de ser um casal homoafetivo ou de ser um casal heterossexual, mas pelo fato de serem sujeitos diferentes, né? A gente tem, somos banhados por histórias de vida diferentes. Então, é claro que cada casal vai ter a sua forma de pensar em relação à criação dos filhos, a forma de ser e de estar no mundo. Entretanto, o que é preciso estar garantido? Precisa estar garantido um ambiente confiável, acolhedor, que isso é indiferente se é um casal
heterossexual, se é um casal afetivo, se é uma parentalidade solo. Isso é indiferente. O que é importante é que se tenha esse arcabouço emocional que sustente esse evento que vai trazer muitas mudanças na vida de qualquer um desses atores, né? Então, isso que é importante. Eu acho muito legal como você está falando, Alcimere. Assim, eu assim, coloco, né, hoje, eu coloco geralmente o seguinte, quando eu começo a conversar com os casais, lógico, cada um tem suas crenças, tem pessoas que são, como é que fala? Agonistas? Agonista, não? Agnóstica. Agnósticos, né? Então, é que eu trabalho com tanto medicamento que Se confunde, né? antagonista, né? São agnósticos, né? Mas eu coloco como a pirâmide minha, o pico da pirâmide de Deus, certo? E abaixo dessa pirâmide eu coloco a ciência. Então, a ciência, ela caminha, na minha cabeça, do ponto de vista filosófico e achismo meu, que a ciência só caminha com a vontade de Deus. Toda essa situação que nós estamos conversando, batendo papo aqui agora sobre essas famílias plurais, eu acho que se a gente colocar também como o pico da pirâmide o amor, é aquilo que você acabou de falar. São tanto faz ser um casal hétero A ou um casal hétero B. São personagens diferentes. O casal hétero A, o casal hétero B são diferentes. O casal hétero A e o casal homo A também são diferentes, tá certo? Porque são pessoas diferentes, tá certo? É a mesma coisa eu pegar um casal homo A e um homo B. Eles são, cada um conduz da sua forma de pensar. E aquilo que você acabou de passar para nós, toda essa preocupação emocional, ver que, assim, eu vou usar umas palavras um pouco mais compreensivas, talvez, assim, o ninho tem que ser o mesmo, tá certo? Aquele preparo que você está falando, certo? Como vai ser recebida a criança? Porque a preocupação sua talvez é a mesma nossa da clínica. Porque eu posso, independente do gênero, o gênero, às vezes o pai hétero não está tão preparado para receber uma criança naquele momento, ou vice-versa, um casal trans, qualquer situação, talvez não esteja tão bem preparado para ser pai e ser mãe. Então, assim, nós temos que ver quem vai defender essa criança, tá certo? Como que essa criança vai ser abordada, independente da família que ele vai chegar. Então, você, sendo psicóloga, você que trabalha esse fundo emocional, eu acho que a preocupação sua maior é preparar esse ninho. Qual ninho que está apto a receber essa criança? Independente do gênero, tá? Independente do gênero, se isso vier carregado de amor, de compreensão, essas crianças podem vir em qualquer ninho que elas serão muito bem desenvolvidas, não serão afetadas por nada. Pode ser um casal hétero que esteja com várias complicações de relacionamento, de uma família desestruturada, essa criança vai ter uma anarquia emocional na cabeça dela. Ou vice-versa, outro casal também, tá certo? Então, essa compreensão que você está nos dando, nos passando, de receber a preocupação do ponto de vista emocional, é aonde essa criança vai chegar. Então, isso é muito legal, porque, assim, não é só tratar, você quer ser pai, ser mãe, o outro quer ser pai, ser mãe, e o terceiro indivíduo, o terceiro elemento de toda essa história que está... Porque essa criança ela não teve a oportunidade de escolher, ela foi escolhida. E eu acho que a pior coisa no mundo é a gente ser escolhido. A melhor coisa do mundo é a gente poder escolher. Então, essa parte emocional, você está dando assim, muito carregada de muita explicação, muito entendimento, né? E eu gostaria que você falasse um pouco mais para nós sobre tudo isso, entendeu? A situação de dois homens, como que o casal homoafetivo masculino, a produção independente, a gravidez solo, a gravidez tardia, e aquilo que você falou também preencheu muito. Pode ser uma mãe solo, mas ela tem
toda uma estrutura, pode ser avô, avó, tia, todo mundo fazendo parte dessa família. Então, isso é muito legal. Queria que você falasse um pouco mais para nós sobre tudo isso. Parentalidade solo, né, é uma coisa que nem combina. A gente sempre vai precisar de terceiros e coloca o plural, né? Então, ai, mas é uma mãe que está lá sozinha, é um pai que está sozinho. Esse nunca está sozinho. A relação quando é exclusivamente pai-criança ou mãe-criança, a gente chama de uma relação que pode vir a ser simbiotizada. E isso não é legal para o processo de desenvolvimento dessa criança, né? Agora, sim, pode ser um pai ou uma mãe que esteja sozinho dentro da casa, mas que tem todo um suporte externo. Às vezes não é nem um suporte familiar, né? Mas tem os vizinhos, tem a empresa que esse pai trabalha, que dá um suporte, né? Que tudo bem não ir naquele dia à tarde no trabalho, que tem que levar a criança no pediatra, né? Então tem todo um suporte externo, um suporte social, né? Agora, uma outra questão que também aparece muito, né? O que é ser um bom pai, o que é ser uma boa mãe, né? E essa dúvida paira muito, principalmente nos pais de primeira viagem, né? Que estão nesse processo de trazer, né, para a realidade esse sonho de ter um filho, uma filha. E o que seria isso, né? Como que eu faço para ser um bom pai? Como que eu faço para ser uma boa mãe? Não tem cursinho, né? Não existe cursinho. É sempre uma aposta, né? O desejo de ser pai e de ser mãe, a primeira coisa que a gente precisa pensar, então voltando um pouquinho, o desejo de ser pai e de ser mãe precisa ser um desejo do próprio indivíduo e não um desejo social, cultural, né? Porque a gente tem uma demanda cultural. Casal casa, né? Vamos pegar aqui o exemplo mais clássico, né? E aí, quando que vem os filhos, né? E é um desejo desse casal, desse homem, dessa mulher, ser pai, ser mãe, ou é uma coisa que, é claro que nossos desejos também são construídos culturalmente, faz parte, né? Mas que não seja uma dívida com a família, com a sociedade, que seja um desejo próprio. Sendo um desejo próprio, ele vai ser um bom pai, ele vai ser uma boa mãe. Não estou dizendo que vai fazer tudo certo, né? Eu mesma sou mãe e erro bastante, né? Erro muito. Mas sempre querendo fazer o melhor, né? Então, um bom pai, uma boa mãe é aquele que vai tropeçar inúmeras vezes durante o processo de desenvolvimento dessa criança, desse adulto, desse senhor, dessa senhora, porque a gente vai sendo pai e mãe ao longo da vida, né? Não, a gente está falando especificamente desse primeiro momento, de um bebezinho, mas ao longo do processo a gente vai errar muito ao longo do processo e tá tudo bem, né? O importante é que a gente esteja junto, esteja próximo, reconheça os erros e possa fazer com que essa criança, adolescente, adulto, se desenvolva também a partir dos nossos erros, né? Eu costumo dizer que a criança, ela só consegue... Eu costumo dizer, não, é um autor lá da psicologia que diz que a criança, ela vai se constituir de uma forma mais sólida no tropeço dos pais. É quando os pais erram que ela entende, opa, eu não tenho 100% de segurança, eu tenho uma boa segurança. Eu tenho quem me acolha quando eu caio. Mas olha só, meus pais também tropeçam e também podem cair. E é neste momento que a criança consegue se estruturar emocionalmente e psicologicamente para dar conta dos próprios tropeços ao longo da vida, que vão ser muitos, né? Então, quando a gente pensa, né, nesse primeiro momento de uma parentalidade, né, seja de que ordem for, monoparental, homoparental, hétero, ela precisa estar envolvida naquilo que você falou, no amor, né? O amor a gente não ensina para ninguém, né? Você falou aí, né, de um primeiro pilar de estrutura, né, que é Deus, o segundo pilar que é ciência. Eu acho que o amor está entrelaçando os dois ali, de alguma forma, quando a gente pensa no processo de reprodução, né? É algo que é da ordem, às vezes, até do inexplicável, muitas vezes, né? E que a ciência vai lá e dá conta de fazer com que se torne uma realidade, né? Então, a ciência, nesse sentido, né, vem auxiliando sonhos a se concretizarem, né? Mas a gente precisa só entender que sonhos que são sonhados pela gente e que sonhos que são sonhados pela cultura, pela sociedade, pela família, né? E nesse cruzamento de sonhos, entender o que é viável para mim,
né? E o que é viável, o que não é viável, o que seria apenas algo, uma retratação cultural e social, de repente, que eu vou estar fazendo porque foi esperado isso de mim. Tá? Então, os pais, né, eles podem, os pais que já estão aí, né, no processo de parentalidade, os pais que estão se preparando para serem pais, né, não fiquem tão preocupados em serem bons pais. Serão naturalmente, né? Serão naturalmente. Se já existe essa preocupação, muito provavelmente já os são bons pais. Bons pais não significa pais que não cometam erros. Bons pais significam pais que estejam presentes de uma forma amorosa, compreensiva, né? E nessa relação de troca entre, quando é um casal, né? De troca entre o casal, para entender o que é possível em relação àquela criança, de troca entre a família, né? Seja falando de casal, de parentalidade solo, mas é sempre uma troca entre eu e o outro, essa criança, e nesse processo, né? Novamente buscando aqui esse momento de se pensar em uma família, né? Que é tão importante quanto, né? O processo é tão importante quanto a chegada desse bebê no seio familiar, né? Já tem um ditado que diz, né? Não adianta só você viajar e ficar focando no destino. Aproveita a viagem, Sim. olha pela janelinha do ônibus, né? Aproveita a paisagem. Às vezes até mais gostoso. Até mais gostoso. Então, a ansiedade desses casais que estão em vias de se tornarem pais, né? Estão no processo aí de fertilização, que às vezes é um processo longo, cansativo, desgastante emocionalmente, fisicamente também, para o homem e para a mulher, né? A mulher, é claro, tem toda uma questão biológica que também é afetada no processo, né, de fertilização, mas o homem também tem um desgaste físico, né? Então, é um desgaste do casal, né? Quando a gente fala de casal hétero, quando a gente fala de casal homoafetivo, é a mesma coisa. É um desgaste do casal. Se a gente fala, né, de um casal homoafetivo masculino, né, em que vai ter um terceiro naquela relação para gestar, né, aquele embriãozinho, também tem uma relação de desgaste, né, desses três envolvidos ali no processo. Então, durante o processo, aproveite, né, aproveite A viagem é mais jornada. gostosa. A viagem é mais gostosa. Você fica pensando só no destino, só pode ser que tenham impedimentos emocionais para que esse processo físico não ocorra da melhor forma possível, né? Não é culpabilizando ninguém, né? Olha só, né? Porque senão, nossa, eu fiquei estressada, ansiosa, eu não engravidei. Não é isso, Sim. né? Não é uma coisa tão direta assim. A gente não tem essa capacidade de bloquear, né? Não é desse jeito que acontece. Mas, né, quando você vai mais relaxado para o processo, o que é importante para você ir mais relaxado? O que a gente faz para poder ir mais relaxado? Eu sempre falo que a fórmula é o conhecimento. Conhecer o processo, isso que a gente está fazendo aqui, né? Isso que você faz na sua clínica, né? Hoje a gente está falando sobre essa questão especificamente, mas tantas outras são trazidas em outros momentos. E isso faz com que esses pais, que daqui a pouquinho vão se credenciar como pais, né? Mas futuros pais, entendam o que acontece durante o processo. Isso é importante, né? Porque a ansiedade muitas vezes está pelo medo de não saber. A gente não sabe o que é ser pai e mãe, até ser pai e mãe, mais ou menos, porque a gente viveu na condição de filho em algum momento, né? Então a gente sabe mais ou menos. A gente não sabe o que é estar no papel de pai e de mãe, mas a gente tem essa relação. Então não é uma área completamente desconhecida. É começar a se apropriar, né? Começar a se apropriar desse lugar de ser pai, de ser mãe, entender o processo. É um processo diferente do processo de uma gestação por vias naturais, né? Mas que, uma vez conhecida, uma vez desmistificado, faz com que aquele casal, com que aquela pessoa vá mais tranquilo, vá olhando pela janelinha, pela paisagem que está ali e apreciando, né? Não é só olhar ao entorno, né? É apreciar o entorno. Então, esses momentos são muito importantes, né? O momento da gestação é muito importante. O momento do parto é muito importante, né? Então, cada fase tem a sua importância crucial
daquilo que é o desejo, né? Que é a constituição dessa família. Então, aproveitar, se está na fase, inclusive a fase de se pensar sobre, né? De se pensar bem, né? Tentamos pelas vias naturais e não está acontecendo. Vamos entender o que é o processo de fertilização, não conheçam. Deixa eu entender do que se trata. Tem muitos mitos, né? Relacionados ao processo de fertilização, que o próprio nome diz, né? Precisam ser desmistificados. Né? Se são mitos, significam que talvez não sejam desse jeito. E os melhores sujeitos para se falar sobre isso são os profissionais que estão lá na linha de frente, né, nesse processo diário. Então, é poder procurar por esses profissionais para começar, né, fazer com que isso se torne uma realidade lá na frente. Não dá para viver, para transpor um sonho para a realidade sem passar por um processo. Sem passar pela viagem, né? Sem passar pela viagem. Mas isso tudo que você falou, Sumeri, é uma coisa que a gente enfrenta no dia a dia, no consultório, né? Às vezes existe a pressão social, familiar e toda a sociedade praticamente obrigando a pessoa a constituir uma família sem a vontade de constituir. E aquilo que você falou também, de uma forma muito bem explicado, que, assim, desde que parta da vontade da pessoa ser pai e ser mãe, sem nenhuma pressão, isso vai transcorrer de uma forma muito, muito em paz, muito light, muito carinhosa, com muito afeto, muito gostoso de participar, né? Muitas vezes eu questiono no consultório, né? Por exemplo, se a gente chega um casal hétero no consultório e deseja ter filhos, eles, infelizmente, eles já tentaram de forma natural e não conseguiram, certo? Quando nós chegamos, os outros casais, é por uma opção, eles chegam já não com problema de dificuldade para engravidar, é que eles chegam de uma outra proposta de constituir família. A mulher não tem problema, a outra também não tem problema, mas elas querem constituir uma família. O homem não tem problema, o outro homem também não tem problema, mas eles querem constituir a sua família. O trans masculino, o trans feminino, e todos eles, tá? O LGBTQI+, o P, todos eles têm opção de constituir sua família e eles não têm um problema. Às vezes, eu, de uma forma assim, um pouco mais simplista, eu até acho que esses casais, tá certo? Tanto o casal hétero como os casais LGBTQI+, né? Eles, parece que eles têm um pouquinho, né? Com todo respeito, aquele casal que engravida de forma natural e aquele que vai para um tratamento, parece que o desejo deles é um pouco mais intenso, porque eles vão em busca, eles se expõem à parte muito privada deles, que é a parte do envolvimento sexual, da vida privativa deles, eles expõem para a ajuda de um profissional. Quando nós abordamos a jornada desse casal na clínica, a gente tenta suavizar toda essa situação, tá certo? Eu tento falar para um casal, porque aquilo que você também abordou, em que ele não é assim, ele não deve se sentir culpa, tá certo? Não existe culpa, porque nós temos uma criancinha que nasce com diabetes. O pâncreas dela não funciona, ela tem que tomar insulina. Essa criança é culpada de jeito nenhum. Um testículo pode não funcionar, não produzir espermatozoide, um ovário pode não produzir óvulos, e graças a Deus existe a ciência para tentar ajudar a intermediar um tratamento e se tornar possível algumas coisas na nossa vida. Isso em qualquer aspecto da saúde. Se nós temos um problema, uma apendicite, vamos lá tirar o apêndice, tem um problema na tireoide, vamos lá tratar a tireoide, tá certo? Então, essa abordagem que existe no mundo da reprodução é uma outra abordagem de tratamento. Lógico, eu falo que eu brinco com todo mundo, eu prefiro tratar 100 mulheres do que um homem. O homem faz porque as mulheres, elas trocam mais de figurinha no dia a dia, elas se comunicam muito mais, elas falam do seu problema, uma com a amiga, com a mãe ou com a irmã, elas trocam essas emoções de uma forma mais intensa.
O homem, ainda culturalmente, ele reserva assim, uma palavra até pesada, um ranço de machismo dentro dele. Ele acha que o fato de não ter espermatozoide ou de não conseguir conceber, ele é menos homem ou mais homem que outros. Algumas mulheres até pensam, elas se sentem às vezes inferiorizadas de uma mulher que concebe e a outra que não concebe. Todos nós temos nossos valores, tá certo? E todos nós temos nossos desafios. Tem muitas mulheres que têm filhos que gostariam de estar no lugar das mulheres que não têm, e vice-versa. Então, esses desafios para a nossa vida, eu acho que é muito importante, nos estimula a viver, tá certo? Então, aquilo que você explicou para todos nós, eu acho de uma grandeza excelente para conhecimento, para interpretação e para tentar ajudar o emocional de todos esses pacientes que procuram as nossas clínicas, né? Eu acho isso muito bom. Te ouvindo falar um pouquinho, doutor Fernando, me fez lembrar, né, pensar em duas coisas, né? A primeira é relacionada a esse lugar do homem e da mulher no processo e quanto o homem ele é mais enrijecido em relação a poder falar dos seus afetos, dos seus sentimentos, das suas preocupações, dos seus, né, medos em relação ao processo, né? E aí eu resgato o meu mestrado. O meu mestrado foi a escuta na maternidade, né? E aí eu resgatei os meus atendimentos durante um ano, foram 350 atendimentos. Fiz esse resgate pessoal. Desses 350 atendimentos, 350 alguma coisinha, tá? Não vou lembrar o número exatamente. 2 eram homens que vieram procurar auxílio por uma questão relacionada à gestação, tá? Se entende muito que a gestação é da mulher, que a mulher biologicamente carrega. A gente fala no contexto psicológico, né, que a gente gesta um filho de tantas outras formas, que não só biologicamente, né? Então, por isso a importância, por exemplo, de um casal homoafetivo feminino. São duas mães, mesmo que uma delas que vá biologicamente carregar essa criança, né, e o desenvolvimento da gestação dela, a outra precisa também estar presente, porque são duas mães. Mesma coisa para os dois pais e mesma coisa para o casal heterossexual, né? A importância dos dois no processo. Isso não quer dizer, então, que o homem não vai ser afetado também. Vai, né? Vai ser afetado de muitas formas. Pode ser outras preocupações diferentes daquelas que passam na cabeça da mulher, mas são preocupações legítimas que precisam ser acolhidas, né? Então, é importante também que eles façam parte de todo o processo, né? Inclusive da parte ruim do processo, que é aquela angústia que bate em certos momentos, né? E uma outra questão que me chama atenção na sua fala é a questão da culpa. Eu costumo brincar também, né? Que com o nascimento de um pai, do nascimento de uma mãe, tem um terceiro nascimento, que é a culpa. A gente acha que sempre é responsável por alguma coisa. Não engravidei naturalmente, sou responsável. Fiz o processo de fertilização, não deu certo, sou responsável. Ou responsabilizo o outro, né? Aquele profissional é um processo, né? É um processo que, se a gente busca estatisticamente, eu vou conseguir falar disso muito melhor que eu, né? Se a gente vai buscar estatisticamente, não é tão diferente da gestação natural. Não é porque você quer engravidar que você vai lá, né, e engravida, né? Não é desse jeito que acontece. Não é diferente, né, da fertilização in vitro. Tem uma variação de questões que estão ali correlacionadas à idade da pessoa, doenças prévias, né? Que isso é da sua área, mas me metendo ali um pouquinho na sua área, porque isso tudo afeta o emocional daquele que está lá com esse desejo de ser pai e de ser mãe, né? Então, essa culpa que aparece é uma culpa que precisa ser acolhida e não alimentada, né? Então, tô me sentindo desse jeito, deixa eu entender por que eu tô me sentindo desse jeito, deixa eu entender o que eu fiz de errado e o que eu não fiz de errado.
porque outras etapas do processo também vão surgir, né? E se você entende que teve alguma questão que você poderia ter feito diferente, isso se chama desenvolvimento, né? A gente olha para aquilo que talvez não estivesse tão bom, e a gente tenta melhorar, e faz parte, somos todos assim, né? O ser humano, a gente se desenvolve, a gente anda para frente, a maioria das vezes, às vezes a gente dá 2 passinhos para trás, 2, 3, tá tudo bem também. Mas a culpa, né, que a gente não fica alimentando ela. A gente possa ser apenas acolhedores, né, com essa culpa, tentar entender e, né, poder avançar. É o que eu acho. Eu sempre falo na clínica, né? Não existe culpa. Ninguém melhor que aquele casal deseja aquilo que estão procurando. Uhum. Então, por mais que eles tentem achar a areinha, um pedregulho, um paralelepípedo que dificultou, eu tenho certeza que eles não são culpados de nada. Nenhum profissional da área da saúde também é culpado, porque eu acho que todos os profissionais da saúde querem fazer o melhor. Não existe um profissional da saúde que queira fazer o pior para o seu paciente. Então, nós tentamos acertar sempre, né? Mas mesmo na área da saúde, né, infelizmente, a gente não é 100%. É uma ciência exata, né, doutor? Não é assim. Mesmo aquilo que a gente tem uma ideia, tem pacientes que em qualquer setor da saúde, a gente vai operar um paciente, a gente fez todos os protocolos que tem que seguir, avaliação cardiológica, pulmonar, anestésica, tudo isso. E às vezes o paciente complica e vai parar numa UTI. E às vezes aquele outro paciente que a gente acha que ele tem um risco muito grande, ele vai embora, sim, ótimo, excelente, que às vezes nem a família esperaria que ele saísse do hospital. Então, assim, é aquilo que eu acho, que a gente sempre tem que fazer o melhor de nós, tá? Não existe o paciente, ele quer o melhor para ele, então ele não deve se sentir, nós tiramos todas as coisas do paciente, porque o paciente, às vezes, ele se culpa, aquilo que você falou, né? Às vezes culpa o marido culpa a esposa, o homem culpa o outro homem, a mulher culpa a outra mulher. Não, eles estão interagindo ali para constituir a família deles. Não existe, né, o fator de querer fazer assim de uma coisa diferente que dê errado. Senão eles nem estariam ali, tá certo? Quando eles chegam no momento, na jornada deles, para querer eles já discutir isso em casa, vamos, não vamos, a gente quer, não quer, até eles se fortalecerem para enfrentar uma consulta que vai fazer um diagnóstico, vai fazer uma proposta de tratamento, então eles já tiveram todos esses movimentos em casa, antes de chegar ao profissional da saúde. Vamos avaliar, a gente precisa de uma ajuda emocional, nós precisamos de uma ajuda mais incisiva, nós precisamos de um exame de laboratório. Tem muita gente que tem medo de agulha, tem medo de injeção, mas eles superam tudo isso porque o desejo deles é maior que o medo do que os medos, né? Então, assim, e junto com isso, eu acho que a área emocional é muito importante, porque nós enfrentamos, até para nós mesmos, da área da saúde, a gente precisa do apoio de vocês, tá certo? Porque para nós a gente trabalha muito a parte científica, a parte ali do medicamento, da dose, mas para nós se prepararmos para o tratamento em si, o emocional do paciente, para nós descobrirmos o que o paciente espera daquela consulta, é muito difícil. A gente tenta acertar, mas é muito difícil, tá? Então, dentro da parte médica, a gente já, eu já faço a parte, eu sou formado há 45 anos, mas a parte de reprodução há 27 anos, e nós já caminhamos em várias situações. Aí, e nós pedimos para o paciente até a clínica saber o resultado, né? A gente sentia que o paciente, às vezes, ele queria ficar alegre com o resultado positivo, queria gritar, bater palma, ou queria chorar aos prantos no resultado negativo. E frente ao profissional, porque tem muitos pacientes que endeusam o médico. Acho que o médico é semideus, entendeu? E eles ficam constrangidos e com aquela situação amarrada dentro da garganta. Aí nós resolvemos passar o resultado por telefone. A gente acha que, mas os estudos falam que daria uma liberdade para o paciente.
também não foi muito bem aceito. Daí nós passamos para a parte da enfermagem, que eles têm um certo vínculo durante o tratamento, né? E nos colocamos hoje, nós falamos e já colocamos em seguida a palavra, o médico está à disposição, tá certo? Está à disposição, se quiser vir conversar hoje, amanhã, depois, para dar esse suporte para o paciente, dar liberdade para que ele chegue até nós no momento dele, respeitando o paciente. Também não somos muito bem aceitos, porque a gente está sobre o questionamento que a gente não consegue, a gente precisaria muito dessa ajuda emocional para saber e sentir de uma forma mais profunda como nós vamos atingir cada paciente, porque a identidade emocional de cada um é diferente, né? Então, são situações que a gente precisa, assim, ir trabalhando com as famílias plurais, ainda é um pouco mais delicado, porque nós temos o teste positivo, o teste negativo, o questionamento dessas famílias plurais, porque eles às vezes se questionam do ponto de vista filosófico, religioso. Será que estou transgredindo? Será que Deus está fazendo eu pagar por alguma coisa? Então, existem muitos questionamentos, e com a ajuda de vocês, da parte psicológica e emocional, vem elucidar muito, vem ajudar muito esses casais. E nós precisamos disso de cada vez de uma forma mais intensa e mais presente nos nossos tratamentos. Porque a gente trata, a gente tenta dar colo ao paciente, dar ombro, às vezes não é isso que ele está querendo, às vezes ele quer que puxe a orelha, às vezes ele quer que a gente dê bronca, às vezes ele quer que a gente passe a mão na cabeça, às vezes ele quer um tempo. Então, cada um de nós somos de um jeito, né? Mas você, né, explica muito bem toda essa situação, como caminhar com isso tudo, né? Mas eu gostaria, Alcimere, que você desse, a gente já está um tempinho conversando aqui, que você deixasse alguma mensagem e colocasse o seu contato também, para que a gente, né, os pacientes pudessem mandar alguns questionamentos, ou te procurar, entendeu? Porque as pessoas que tiverem oportunidade de passar com você, elas vão ser muito, muito bem ajudadas de uma forma profissional, né? E com bastante respeito, carinho, afeto, todas essas coisas que o emocional pede, né? Gostaria que você fizesse as suas palavras, né? E para a gente, né? Senão a gente já roubou bastante seu tempo hoje aí, Renan, é né? sempre um prazer falar a respeito de maternidade, de paternidade, de parentalidade de uma forma geral. Acho que a mensagem final aqui, né, que a gente já veio falando ao longo da nossa conversa aqui, aproveite a jornada, né? O destino final ele é importante, ele é prazeroso, mas aproveite a jornada. E nessa jornada da busca por esse sonho, né, da constituição de uma família, de ter um filho, de ter um bebezinho, que você possa olhar para você homem, você mulher, né? Você possa olhar para você e entender o que não está tão legal e não ficar preocupado em buscar ajuda, né? Seja do profissional da psicologia, né? Seja do profissional que está te atendendo, o médico, as enfermeiras, toda a equipe, né? A equipe multiprofissional, ela está lá exatamente para isso, para acolher nas dificuldades e nas dúvidas, mas também para dar um colo quando necessário, né? Então, são profissionais, né? Como você falava, às vezes não dá para entender qual é o perfil de profissional que seria o melhor para aquele homem, para aquela mulher, né? Realmente, né? Somos seres diversos, né? Sim. E é muito difícil a gente entender o que é o desejo do outro, que tipo de acolhimento seria melhor ou não. É isso que vocês fazem, né? De poder se oferecer enquanto possibilidade de acolhimento e de busca para tirar as dúvidas, mas ao mesmo tempo permitir, né, que esse homem, que essa mulher tenha o tempo dela de processar a informação de um positivo, de um negativo, né? Então acho que a mensagem é essa, assim, aproveite a jornada, né? O meu contato ainda tem o meu telefone com o DDD do Sul, então é 47 99 144 2701.
mas também lá no Instagram, Alcimere Amaral, né? Me encontra por lá e a gente também depois tira as dúvidas aqui pelo próprio canal, né? Então, gente, eu quero agradecer, né, toda a presença de vocês, agradecer muito, Sumera, essa oportunidade de falar com você. Nós aprendemos muito hoje, né, do ponto de vista emocional. Você trouxe muitas informações que são muito positivas para todos nós, nos esclareceu muitas dúvidas em relação à parte do relacionamento, do ninho, do recebimento desse terceiro indivíduo, que é a criança, o bebê em casa, né? E aproveitando as suas palavras, né? Eu acho que a jornada é maravilhosa, muitas vezes desgastante, porque a gente, às vezes, nessa jornada nossa, a gente espera encontrar paisagens maravilhosas, mas às vezes nós temos tempestade, e às vezes a tempestade, depois de uma tempestade, vem a vozando. Então, assim, momentos delicados podemos passar, mas se o objetivo é aquele, então não importa a jornada que a gente vai ter. Pode ser para algumas pessoas uma jornada mais longa, porque às vezes tem que fazer paradas para se alimentar, para conhecer, para tomar água. Então, às vezes a jornada é um pouco mais longa. Existe o trem-bala, que às vezes chega lá rapidinho, tá certo? Mas aí, de repente, você não observou nada. Então, só que a jornada é curta e você passou pelas paisagens, nem percebeu. Então, existem valores, acho que a Alcimere sabe falar isso milhões de vezes melhor que eu. Mas a gente aproveitar esse momento. Eu acho que a dica que ela deu, aproveite a sua jornada. Tá? E nós estamos aqui para tentar chegar no objetivo que vocês desejam. Então, entre em contato com o nosso site, por todas as mídias. Nós temos o contato nosso, a parte reprofete.com.br. Nós temos contato com a Alcimere. Ela também, se Deus quiser, ela vai estar atendendo lá na clínica. E a gente, né, está à disposição de vocês para esclarecer, tirar dúvidas. E eu espero te encontrar outras vezes, porque essa parte emocional, nós pegamos um pontinho do iceberg, né? Ele é tão profundo como qualquer, a base é imensa, gente. Então, nós temos vários momentos para conversar sobre a saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança, saúde daquela família tão esperada. É o vovô, a vovó, todo mundo fazendo parte dessa sociedade que é a identidade família. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Espero se ver mais rápido possível.